Boa noite, pessoal. Hoje nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre uma medicação, uma das medicações mais antigas da psiquiatria. A gente vai falar sobre o carbonato de lítio. O carbonato de lítio tem em média 50 anos que surgiu no mercado e até hoje continua sendo uma medicação excelente para o tratamento de transtorno bipolar e também para tratamento coadjuvante de depressão unipolar. Então aquela história que medicação antiga, medicação que já faz tempo que está no mercado e barata como o lítio não funciona, nesse caso não se aplica. O lítio é fácil acesso, barato, antigo, tem em média 50 anos que ele está no mercado e até hoje tem um efeito muito bom no tratamento de TAB, do transtorno afetivo bipolar, e também como associação aos antidepressivos para tratar depressão unipolar. Muito bem, o lítio é um sal, nós não temos lítio no sangue, né? Eu já vi algumas pessoas dizerem, tem que dosar lítio, que se o lítio estiver baixo ele pode ter algum problema psiquiátrico. Isso não é verdade, gente. A gente não tem lítio no corpo. A gente só passa a ter lítio no corpo se a gente começar a se medicar com lítio, a ingerir o lítio, e aí então a gente vai ter lítio no sangue, ok? Quais são as indicações do lítio? Então, como eu disse, o lítio está indicado no transtorno afetivo bipolar, tanto na fase de mania quanto na fase depressiva, não é? Ele é eficaz nas duas fases e também como tratamento de manutenção do transtorno afetivo bipolar. Também indicado no tratamento de depressão recorrente, depressão refratária. Então você pode associar o carbonato de lítio ao antidepressivo, que ele potencializa a ação do antidepressivo. Então também para depressão unipolar, ok? A apresentação do lítio são comprimidos, tem de 300 e de 450 de liberação lenta. Dosagens de lítio que a gente pode fazer de 900 a 1800 miligramas. Mas isso não é muito importante. O importante para a gente é a dosagem que o indivíduo retém no sangue, né? A litemia, que a gente chama. A litemia é um exame que a gente pede a dosagem de lítio no sangue do indivíduo. Quando eu estou tratando uma fase aguda da doença, eu preciso de uma litemia entre 0,8 e 1,2. Quando eu estou tratando a manutenção, eu preciso entre 0,6 e 0,8, ok? Então a litemia tem que entrar nesse espaço. Acima de 1,2, algumas literaturas dizem acima de 1,5, pode ocorrer então a intoxicação por lítio. A intoxicação por lítio ela pode ser muito grave e até fatal, ok? Quais são os cuidados que eu tenho que ter quando eu vou prescrever carbonato de lítio? Bom, primeiro eu preciso pedir um eletrocardiograma desse paciente para ver se ele tem arritmia, se ele tem atraso de condução. Preciso pedir função tiroidiana desse paciente para que eu tenha uma função tiroidiana de base e também função renal, né? E monitorar essas funções e o eletrocardiograma durante o tratamento. Os efeitos colaterais do lítio, ele pode dar polidipsia, ou seja, muita sede, aumento do volume urinário, diminuição da função tiroidiana. Mas vejam, a função tiroidiana, com o passar dos anos, ela vai diminuindo de qualquer maneira. E quando o paciente me pergunta, né, o lítio tem muitos efeitos colaterais, mas pior, se a gente colocar na balança, são os prejuízos que, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar traz, né? E monitorando bem a função renal, a função tiroidiana e o eletrocardiograma, o lítio não costuma trazer grandes prejuízos. E também ganho de peso. Gestantes têm um maior risco de malformação congênita, mas se aquela gestante tem um transtorno afetivo bipolar grave, deu bem com o lítio, então pode-se monitorado pelo seu médico deixar, mas aumenta um pouco a malformação congênita. Se ela responder a outro estabilizador do humor melhores para a gestação, ok, então a gente faz outro estabilizador de humor. Bom, gente, eu queria falar para vocês um pouquinho da neuroprogressão. A neuroprogressão é um acompanhamento do desfecho da doença bipolar através da neuroimagem. Hoje sabe-se que estruturas cerebrais elas se modificam, tamanho, fluxo sanguíneo, e a gente pode acompanhar isso através de neuroimagens de ressonância. Observou-se que os indivíduos que tomam lítio, eles têm um desfecho menos pernicioso, né? prognóstico melhor da neuroimagem do que os indivíduos que não tomam lítio.
Observe-se também que os indivíduos que tratam-se com lítio têm uma redução no ato suicídio e no pensamento de morte de 30%. Mesmo que o lítio não melhore o transtorno bipolar, ele diminui o suicídio em torno de 30%. Ou seja, é uma boa medicação, desde que bem prescrita, bem indicada e bem controlada pelo seu médico assistente. Converse com o seu médico se você tiver transtorno afetivo bipolar ou depressões recorrentes que não melhoram com o antidepressivo. É possível fazer um coadjuvante para o tratamento de depressão unipolar com o carbonato de lítio. Até a próxima, um abraço e peço a todos vocês que compartilhem o nosso vídeo.